Havia algo nas mãos dele que chamava a atenção de quem sabia ver. Mãos grandes, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Calos nas pontas dos dedos. Unhas que já foram limpas 3 vezes naquela manhã, mas que ainda guardavam a sombra fina do óleo de motor, aquela marca impossível de apagar por completo. Ele estava ali, na sala de espera do 10º andar, sentado numa poltrona de couro que valia mais do que seu carro. Olhava para as próprias mãos pousadas nos joelhos, enquanto ao redor o mundo girava numa velocidade que não era a sua. Seu nome era Carlos Alberto Ferreira, 60 anos, mecânico a vida inteira, e naquele dia tinha acabado de ser reprovado na entrevista de emprego mais importante da sua vida. A mulher que o entrevistou tinha sido educada, fria, mas educada. Ela usava um terno cinza que provavelmente custava o salário de 3 meses dele. Cabelos presos num coque perfeito. Olhos que pareciam calcular o valor de tudo o que tocavam. Ela tinha dito obrigada, mas não disse por quê. Tinha dito que entrariam em contato, mas os dois sabiam que não entrariam. Carlos levantou devagar da poltrona, pegou a pasta velha de couro sintético, aquela que sua filha tinha dado de presente 10 anos atrás, quando ele ainda acreditava que um dia trabalharia num lugar como aquele. Caminhou até o elevador. Apertou o botão. Esperou. E foi então, enquanto as portas começavam a se fechar, que ele ouviu a voz dela, alta, urgente, quase desesperada. "Espere! Por favor, espere!" A mulher do terno cinza corria pelo corredor de mármore, com os saltos altos batendo no chão num ritmo desigual. Os olhos arregalados, a respiração presa. O senhor precisa voltar. Por favor." Carlos segurou a porta do elevador. Olhou para ela sem entender, e pela primeira vez naquela manhã, viu algo diferente no rosto daquela mulher. Não era frieza, era medo. Mas antes de continuar esta história, permita-me um pedido simples. Se você está ouvindo esta narrativa agora, de onde quer que esteja, de São Paulo ou de Lisboa, de Porto Alegre ou do Porto, de sua sala ou de um banco de praça, deixe um like neste vídeo, inscreva-se no canal e, se quiser, conte nos comentários de onde você nos acompanha hoje, porque histórias como esta são feitas para serem compartilhadas, e cada um de vocês que está aqui faz parte dela. Agora sim, voltemos. 3 horas antes, quando Carlos tinha chegado àquele prédio espelhado no centro da cidade, o sol da manhã refletia nas janelas como se o edifício inteiro fosse feito de ouro. Ele tinha estacionado a Kombi 94 2 quadras abaixo, num estacionamento rotativo mais barato. Vestia a calça social que usava em casamentos e velórios, camisa branca passada pela 3ª vez, sapatos engraxados até brilhar. O currículo estava dentro da pasta. Uma folha só. Experiência. 38 anos como mecânico, dono da própria oficina por 22 anos, especializado em motores a diesel e sistemas de injeção eletrônica. Não tinha faculdade, tinha as mãos. O prédio onde ficava a sede da Transportes Millennium tinha 20 andares. Vidro fumê e aço escovado. No térreo, um jardim vertical que subia por 3 andares. Piso de mármore travertino. Segurança na porta que pedia identificação. Carlos se identificou. O segurança olhou para ele de cima a baixo, aquele olhar que ele conhecia bem. O olhar que media o valor de um homem pelo corte do terno. 10º andar. Recepção vai te orientar. A recepcionista era jovem. Bonita, sorriu com aquele tipo de sorriso profissional que não chega aos olhos. "O senhor tem agendamento?" "Tenho, 9h30, Carlos Alberto Ferreira." Ela digitou no computador. Confirmou. "Pode sentar ali, a doutora Helena vai te chamar." Doutora Helena. Ele tinha pesquisado sobre ela na Lan House do bairro.
Helena Vasconcelos Brandão, 53 anos, formada em Administração de Empresas pela FGV, MBA em Gestão Estratégica, diretora de operações da Transportes Millennium, uma das maiores empresas de logística do sul do país. Uma mulher que, aos 28 anos, tinha herdado uma pequena frota de caminhões do pai e transformado aquilo num império. Carlos sentou na poltrona de couro e esperou. Ao redor, tudo era limpo demais, silencioso demais. O ar-condicionado sussurrava baixinho. Nas paredes, quadros abstratos que ele não entendia. No canto, uma cafeteira italiana que provavelmente custava mais que sua geladeira. Ele olhou para as próprias mãos de novo. Tinha lavado com sabão de mecânico, aquele alaranjado, áspero, que tira até a primeira camada de pele. Tinha esfregado com escova, passado creme depois, mas ainda dava para ver. As cicatrizes pequenas, as manchas. A história de uma vida inteira escrita em cada linha da palma. Eram mãos que tinham consertado o primeiro caminhão do pai de Helena Vasconcelos. Ele não sabia disso ainda, mas ela sabia. E era exatamente por isso que estava com medo. Carlos tinha 59 anos quando fechou a oficina, quase 60. A idade em que um homem começa a contar o tempo que falta, não o que passou. A oficina Ferreira tinha sido inaugurada no mesmo ano em que sua filha nasceu. Patrícia, sua Pati, hoje com 37 anos, casada, 2 filhos morando em Curitiba. A oficina ficava num galpão alugado na Zona Norte, cheiro de graxa e café velho. Rádio ligado na gaúcha. Calendário pendurado na parede com propaganda de autopeças. Durante 22 anos, aquele tinha sido seu reino. Ele conhecia cada cliente pelo nome. Seu Ari, do caminhão de hortaliças. Dona Luciana, da van escolar. Marcos, o rapaz que fazia entregas de gás. Consertava tudo. Motor, freio, suspensão, parte elétrica. Às vezes ficava até de madrugada, quando um cliente precisava do veículo no dia seguinte. Nunca cobrou além do justo. Muitas vezes cobrou menos. Teve meses que pagou os funcionários antes de pagar a si mesmo. Mas nos últimos 5 anos, as coisas tinham mudado. Os carros ficaram mais complexos. Computador de bordo, injeção eletrônica, diagnósticos que exigiam equipamentos que ele não tinha dinheiro para comprar. Os clientes começaram a ir para as concessionárias, para as oficinas de rede, com ar-condicionado e sala de espera com revista. O aluguel subiu, a luz subiu, os impostos subiram. Carlos segurou o quanto pôde. Dispensou os 2 funcionários com lágrimas nos olhos e 1 mês de salário extra que não devia. Ficou sozinho no galpão, tentando fazer o trabalho de 3 homens. Até o dia em que sentou na cadeira velha do escritório, olhou para as contas espalhadas na mesa e entendeu. Tinha acabado. Ele fechou a porta da oficina pela última vez numa tarde de março. Devolveu as chaves para o dono do imóvel. Vendeu as ferramentas que pôde vender. Guardou as que não pôde. E pela primeira vez em 38 anos, acordou sem ter para onde ir. A casa estava quieta demais. A esposa, Mariana, tinha morrido 6 anos antes. Câncer. Rápido e cruel. Patrícia ligava toda semana de Curitiba. Oferecia ajuda. Ele sempre dizia que estava bem. Não estava. Não era só o dinheiro. Dinheiro ele sempre deu jeito. Vivia com pouco. Precisava de menos ainda. Era outra coisa. Era acordar e não ser mais necessário. Era caminhar pela rua e ver os lugares onde tinha sido chamado para resolver um problema, consertar um motor, salvar o dia de alguém, e agora ninguém mais ligava. Era sentar na mesa da cozinha com uma xícara de café e perceber que o tempo tinha passado, que ele tinha envelhecido, que o mundo tinha seguido em frente e de alguma forma o tinha deixado para trás. Não com crueldade, apenas com indiferença. E essa, Carlos sabia, era a pior das solidões, a de ser esquecido enquanto ainda se está vivo. Foi Patrícia quem viu o anúncio.
Ela tinha ligado numa quinta-feira à noite. A voz animada demais, aquele tom forçado que as filhas usam quando estão preocupadas com o pai. Pai, eu vi uma coisa na internet. Uma empresa aqui do Sul, grande, está procurando mecânico especializado em frotas, experiência com caminhões pesados. Carlos mexia o açúcar no café. Olhava pela janela da cozinha para o quintal pequeno onde Mariana tinha plantado jasmim. Filha, eu tenho quase 60 anos. E daí? O anúncio não fala de idade, fala de experiência, e você tem mais experiência que qualquer um. Silêncio. Pai, me escuta. Você não pode ficar aí parado. A mamãe não ia querer isso. Aquilo doeu. Não porque fosse mentira, mas porque era verdade. Mariana tinha sido professora. Alfabetizou 3 gerações de crianças na escola municipal do bairro. Quando descobriu a doença, continuou dando aula até o último dia que conseguiu ficar em pé. A vida não para porque a gente cansa, ela tinha dito, deitada na cama do hospital, segurando a mão dele. Promete que você não vai parar. Ele tinha prometido. E tinha quebrado a promessa. Manda o link, Patty. Patrícia mandou. Carlos imprimiu o anúncio na Lan House. Leu 3 vezes. Transportes Millennium contrata. Mecânico especializado para supervisão de manutenção de frota pesada. Requisitos: experiência mínima de 15 anos, conhecimento em motores diesel, sistemas de freio e suspensão. Enviar currículo para... Ele enviou o currículo. Não esperava resposta. A resposta veio 3 dias depois. Um e-mail da tal doutora Helena Vasconcelos Brandão, pedindo que ele comparecesse para uma entrevista. Terça-feira, 9h30 da manhã. Carlos leu o e-mail 5 vezes. Depois, pela primeira vez em meses, sorriu. Naquela terça-feira, quando entrou na sala do 10º andar, Helena Vasconcelos estava de costas, olhando pela janela de vidro que dava para a cidade inteira. Ela se virou devagar. Era menor do que ele imaginava. Magra. O rosto tinha aquela beleza cansada de quem dormiu pouco a vida inteira. Olhos escuros, inteligentes, anel de diamante na mão esquerda. Nenhum sorriso. Senhor Carlos? Sim, senhora. Sente-se. Ele sentou. Ela ficou em pé. Pegou o currículo dele em cima da mesa. Uma folha só. Leu em silêncio. 38 anos como mecânico. Sim, oficina própria por 22 anos. Sim, por que fechou? A pergunta veio rápida, direta, como uma lâmina. Carlos respirou fundo. As coisas mudaram. Os carros ficaram mais modernos. Eu não consegui acompanhar. Ela olhou para ele. Demorou. O senhor sabe com que tipo de frota a gente trabalha? Caminhões pesados, carretas, bitrens. Li sobre a empresa. Temos 240 veículos. A manutenção é terceirizada. Mas eu preciso de alguém interno para supervisionar. Alguém que entenda de motor, de verdade. Não alguém que leia manual. Carlos assentiu. E o senhor acha que consegue? Ele olhou para ela nos olhos. Senhora, eu passei a vida inteira com as mãos dentro de motor. Consigo ouvir quando um caminhão está com problema antes mesmo de abrir o capô. Consigo sentir pelo cheiro, pelo barulho. Não tenho diploma, mas tenho isso. Helena continuou olhando para ele. Então, algo mudou no rosto dela. Uma sombra, uma hesitação. Ela desviou o olhar. Obrigada por vir, Sr. Carlos. A gente entra em contato. Ele piscou. Não entendeu. Mas a senhora não vai perguntar mais nada? Não precisa, obrigada. A voz dela tinha ficado diferente, mais fria, distante. Carlos ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Então levantou devagar, pegou a pasta. Acenou com a cabeça. Bom dia, então. Ela não respondeu. Ele saiu da sala. Caminhou pelo corredor. Apertou o botão do elevador. E foi quando as portas começaram a se fechar que ouviu. Espere! Carlos segurou a porta do elevador com a mão. O sensor apitou. As portas voltaram a abrir. Helena estava no meio do corredor, ofegante, o rosto corado, as mãos tremendo levemente. Ela olhou para ele e, pela primeira vez,
Carlos viu que não era uma executiva que estava à sua frente. Era uma pessoa, assustada. O senhor é filho do seu Albertino? O chão pareceu ceder debaixo dos pés dele. Sou. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, estavam úmidos. Eu preciso que o senhor venha comigo. Eles foram até a sala de reuniões do outro lado do andar. Uma mesa comprida de madeira escura, cadeiras de couro, uma parede inteira de vidro. Helena fechou a porta, ficou de pé, de costas para ele, olhando para a cidade lá embaixo. Meu pai se chamava Osvaldo Brandão. Ela começou, a voz baixa. Ele tinha uma transportadora pequena, 3 caminhões. Fazia entregas regionais. Carlos não disse nada, apenas escutou. Eu tinha 12 anos quando um dos caminhões quebrou no meio da estrada. Era fim de ano. Meu pai precisava entregar a carga, senão perdia o contrato. Ele estava desesperado. Ela se virou. Olhou para Carlos. Foi o seu pai quem atendeu, seu Albertino. Ele foi até lá, no meio da madrugada, com as ferramentas na mala do carro. Consertou o caminhão na beira da estrada. Não cobrou nada a mais por causa do horário. Carlos lembrava. Lembrava do pai, chegando em casa de madrugada, cansado, cheirando a graxa. Lembrava dele dizendo: tem gente que precisa mais do que a gente. Depois disso, meu pai sempre levava os caminhões para a oficina do seu Albertino. Helena continuou. Ele dizia que era o melhor mecânico que conhecia. Dizia que era um homem de palavra. Ela parou. A voz falhou. Meu pai morreu de infarto aos 52 anos, dentro de um caminhão. Eu tinha 28, fiquei com a empresa. 3 caminhões velhos e uma dívida que eu não sabia se ia conseguir pagar. Carlos continuou em silêncio. Mas eu paguei. Cresci. Comprei mais caminhões. Expandi. E durante todos esses anos, eu nunca esqueci do seu pai, do que ele fez naquela noite. Helena deu 2 passos na direção dele. Quando eu vi seu nome no currículo, eu não acreditei. Carlos Alberto Ferreira, filho do Albertino. Eu pesquisei. Confirmei. Era você. Ela parou na frente dele. E eu fiquei com medo. Medo de quê? Carlos perguntou, a voz baixa. De não estar à altura, de olhar para o filho do homem que salvou meu pai e dizer que não era bom o suficiente. Como eu ia fazer isso? Como? As lágrimas desceram, finas, silenciosas. Eu ia te mandar embora por covardia, seu Carlos, por medo de não conseguir honrar a dívida que eu tenho com sua família. Carlos sentiu algo apertar no peito, algo que não sentia há muito tempo. Ele deu um passo à frente, segurou a mão dela. A mão fria, pequena, que tremia. Meu pai dizia uma coisa, Carlos falhou, a voz rouca. Ele dizia que a gente não faz o bem para ser lembrado. A gente faz porque é o certo. Helena assentiu, sem conseguir falar. Eu não vim aqui cobrando nada. Não vim por causa do meu pai. Vim porque preciso trabalhar, porque ainda tenho mãos que sabem consertar. E se a senhora me der essa chance, eu vou honrar o nome dele do jeito que ele me ensinou, fazendo o trabalho bem feito. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você está contratado. Carlos começou na segunda-feira seguinte. O escritório que lhe deram era pequeno. Uma mesa, um computador, um telefone. Na parede, um quadro branco onde ele poderia anotar as programações de manutenção. Ele chegava às 7 da manhã, sempre o primeiro. Fazia café na copinha, sentava e estudava as planilhas de cada veículo. Quilometragem, histórico de manutenção, peças trocadas, problemas recorrentes. Então, ia para o pátio. O pátio da Transportes Millennium tinha 20.000 metros quadrados, dezenas de caminhões estacionados em fileiras. O cheiro de diesel e borracha quente. Carlos caminhava entre os veículos, passava a mão nos pneus, olhava para baixo dos chassis, abria o capô, colocava a mão no motor ainda morno, conversava com os motoristas, perguntava como estava o veículo, se tinha algum barulho estranho, alguma coisa diferente. Eles estranharam no começo. Um velho de 60 anos com macacão azul e cabelo grisalho, querendo saber do caminhão deles. Mas depois de 2 semanas, começaram a procurar por ele.
Seu Carlos, o meu tá fazendo um barulho na embreagem. Seu Carlos, a direção tá pesada. Seu Carlos, o senhor pode dar uma olhada? E ele olhava, sempre para todos. No fim do primeiro mês, ele